Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero ler aqui no livro de São Lucas, no capítulo 9 e o versículo 57, que diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma palavra maravilhosa, que o Senhor necessita realmente de trabalhadores para a sua vinha, e queria fazer de outras pessoas seus discípulos, alguém a quem ele chamou com o apelo: segue-me, falhou no momento da decisão. E é muito difícil as pessoas querer fazer a vontade do Senhor Jesus. Tomar uma clara decisão e abrir mão de muita coisa, das coisas antigas. Ninguém quer largar a sua vida, ninguém quer largar nada para seguir ao Senhor. E às vezes isso implica em deixar os pais, amigos, irmãos, como Deus Todo-Poderoso fez com Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, versículo 1, para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar a ele. Abraão não sabia para onde ia, ele não perguntou ao Senhor o salário, quanto ia ganhar, se ia ter uma casa boa, se ia ter riqueza. Ele não perguntou, apenas ele obedeceu ao Senhor e foi fazer o ID do Todo-Poderoso. Porque quando Deus chama o servo dele, a pessoa renuncia a tudo e vai fazer a vontade do Senhor. E além de tudo, irmão, ser crente em Jesus, a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Tem gente que acha que aceitar Jesus como Salvador da sua alma é ficar rico. Rico sim, da graça de Deus, de morar no céu, numa cidade de ouro, de cristal, onde os muros são de puro jaspe. Mas muitos não querem. Muitos falam: aqui não presta, que aqui é assim, que aqui é assado. Mas se o Senhor disser assim: olha, te prepara que eu vou te recolher, ninguém quer largar nada. Ninguém quer morrer, quer viver nesse mundo de ilusão. E não é bem assim que nós devemos viver. Então você deixar pai, mãe, parentes, propriedades, por amor a Cristo, irmão, tem que ter uma chamada específica. Renunciar. A vida do crente é inteira de renúncia. Temos que renunciar a muita coisa, abrir mão de muita coisa para seguir o Todo-Poderoso. E perseverando sem olhar para trás. Não podemos olhar para trás como a mulher de Ló. Ali em Lucas 17:32 nos afirma: ela recebeu uma ordem divina. Ela teve o privilégio. O marido era crente. Ela viu os anjos falando para se retirar. Sodoma e Gomorra, as duas cidades que seriam destruídas pelo fogo de Deus. Mas a ordem divina era: não olhe para trás. Ela teimou, desobedeceu e olhou
para trás. Outros deixam de seguir o Senhor por causa dos bens deste mundo. Outros por causa de negócios, por causa dos valores deste mundo. Muitos não querem fazer a vontade do Senhor. E aquele que larga a mão do arado, ele jamais está apto para fazer a obra do Senhor. Se você foi realmente chamado por Deus, pegou no arado, você tem que ir até o final. Você não pode voltar atrás. Você tem que seguir. E o Senhor ainda diz assim, no livro do profeta Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Então Deus te remiu, Ele te comprou com um preço muito precioso, que foi o sangue do próprio Senhor derramado na cruz do Calvário. Ele te chamou pelo teu nome. Ele diz, eu sou contigo, numa comunhão maravilhosa. Deus é conosco às 24 horas do dia. Deus jamais vai nos abandonar. Ele fala no versículo 4, amo-te. A afeição de Deus por nós é muito grande. Ajuntar-te-ei. A nossa esperança é o Todo-Poderoso. E no versículo 6 ele diz, criei-te para a minha glória. O Senhor nos criou para a glória dele. Isaías ainda fala no capítulo 1 e no versículo 3 que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus tem um projeto, irmão. Deus tem um caminho, Deus tem uma carreira para cada um de nós. Deus, antes de você nascer, Deus já fez todo o teu projeto, a tua caminhada aqui na terra. E coisa maravilhosa é quando Deus chama o homem, a mulher para pregar a sua santa palavra, Ele garante. Muitas pessoas já me perguntaram, me telefonam, mas por que você está aí no estado de Sergipe? Porque Deus mandou. Não fomos nós que escolhemos, foi o próprio Senhor que nos manda para fazer a sua obra com sinceridade. E você tem que fazer uma escolha, decidir servir a Deus. Não volte para os bezerros deste mundo. Os bezerros que eu me refiro é o pecado, a ganância. Muitos deixam de servir a Deus. Tudo bem que nós temos que trabalhar, arrumar o pão de cada dia, mas não precisa você deixar de fazer a obra do Senhor, deixar de orar, de ler a Bíblia e se apegar com as coisas deste mundo. O crente, irmão, ele é separado. Ele foi chamado para ser separado de tudo quanto não presta. Você é um espelho nesta terra. Os outros têm que olhar para você e se mirar em você, porque Deus é fiel, Ele é poderoso. Se Ele te chamou, com certeza Ele vai cuidar de ti, como a menina dos seus olhos. Ele é fiel, Ele sempre cuidou do seu povo, Ele não nos desampara. E a palavra de Deus fala no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabe. Deus é fiel, Ele é poderoso, clame a Ele, que Ele vai solucionar o teu problema. Você quer vitória? Dobre seu joelho, ore. Entre no seu quarto, feche a porta do teu quarto e clame esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo vê. É Ele que vai advogar a tua causa. Não existe, irmã, oração mal respondida, não respondida. Não existe isso. Você ora, espera, confia que na hora determinada pelo Senhor, Ele vai responder a tua oração. Um dia, um homem, ele foi fazer uma viagem de avião. Apesar dele ter muito medo de andar de avião, mas ele confiou em Deus que nada aconteceria. Mas só que quando chegou numa determinada altura, um dos motores falhou do avião e esse avião caiu dentro do mar. Só que ele, antes de cair, ele se enganchou, eu não sei aonde, e ele ficou preso ali. Depois ele conseguiu sair daquele lugar, se jogou dentro da água, nadou muito e chegou até uma praia. Bebeu muita água, irmãos. Ele com fome saiu para caçar, para pescar. Deus providenciou um peixe para ele. Ele fez uma cabaninha para se abrigar de onças, de coisas ferozes, de bichos ferozes. E ele ali ficou naquele lugarzinho, naquela casinha, cobertinha com palha, naturalmente com mato. E ali ele dormia. E quando foi pela manhã, ele saiu. Eu vou pescar. E conseguiu muitos peixes para fazer o seu almoço. Só que quando ele voltou, ele viu a casinha que ele tinha feito pegando fogo. Ele se sentou em cima de uma pedra muito triste. Disse, mas meu Deus, por que o Senhor queimou a minha casa? Era a única casinha que eu tinha para me abrigar dos bichos ferozes. E ele baixou a cabeça, clamando, chorando, sentiu quando uma mão tocou no seu ombro, e quando ele olhou, era um marinheiro muito bem fardado. Disse, vamos embora. Ele disse, embora? Como é que você sabe que eu estou aqui? Ele disse, a sua casinha deu um sinal, pedindo socorro. E o capitão do navio mandou ancorar o navio e eu desci na balsa dentro do mar e vim na sua direção socorrer você, porque Deus é todo poderoso. E ele começou a chorar, irmão. Irmão, que coisa linda. E foi embora, ele foi salvo naquele navio. Às vezes, muitas das vezes a casa da gente se queima. A nossa segurança se vai, para que possamos ser muito mais abençoados por Deus e estarmos não onde queremos, mas onde Deus quer que estejamos. Se a tua casa pega fogo, dê glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Lá na frente Ele te dará uma mansão. Haja o que houver dentro do teu lar. Glorifica a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Se hoje eu estou aqui nesse estado, porque Deus quis, Deus falou, vai embora para outro estado, fazer a minha obra, eu cuidarei de vós. Até hoje, Deus sempre tem cuidado de nós, meus irmãos. Eu quero contar um testemunho rápido, não é pequeno, para mim é muito grande, porque Deus só faz coisa grande. Um certo dia, de manhã bem cedo, meus filhos e meu esposo ainda estavam deitados. Eu sempre conto isso por onde eu passo. E eu fui fazer o café. Fui fazer o café, não tinha açúcar, tinha um pó de café, eu fiz o café, não tinha o açúcar. Tinha manteiga, mas não tinha um pão. E eu falei com Jesus bem baixinho, estava todo mundo dormindo. Eu disse, Jesus, daqui a pouco meu esposo, meus filhos vão acordar.
Tem o café, mas não tem açúcar para adoçar. Tem manteiga, mas não tem o pão, Senhor. Manda nem que for R$ 5 alguém trazer aqui na minha porta, porque R$ 5 na época que aconteceu dava suficiente. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é para crente que crê nesse Deus dos impossíveis. Eu vi quando algo branco passou pelo corredor da porta da frente até a cozinha aonde eu estava. Quem tem ouvidos que ouçam. Na porta, quando eu olhei, irmãos, era um envelope branco, bem comprido. E eu peguei aquele envelope, saí para fora para ver se tinha alguém. Não tinha ninguém, não era nem 7 horas da manhã. E quando eu olhei atrás do envelope, estava escrito: Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Aconteceu isso comigo. Eu abro o envelope, curiosa, tinha R$ 5. E eu agradeci tanto a Deus eu agradeci, porque Deus entrou com a providência divina. Eu clamei, Ele ouviu o meu clamor, e Ele que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele é o Deus que tirou dinheiro da boca do peixe para pagar o tributo a César. Ele me enviou a quantia que eu pedi. Se eu tivesse pedido R$ 3.000, eu tinha certeza que ele teria colocado R$ 3.000 naquele envelope. Deus, irmãos, é Deus de milagre. Eu creio no Deus de Elias, que mandou os corvos sustentar Elias, levar pão para Elias, água do ribeiro. Ele abençoou uma viúva para sustentar Elias. Irmão, que coisa maravilhosa. Basta nós crermos e ter fé. Deus precisa de mim, Deus precisa de você para fazermos a sua obra. Não olhe para trás, não renuncie, segura o arado que está na tua mão, que Deus colocou. Porque se você largar o arado pelas coisas deste mundo, Deus vai cobrar duramente de você. Tem 33 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu estava na cozinha de um clube, e o Senhor disse para mim: retira-te deste lugar, minha serva, que a partir de hoje, eu não tinha nem uma semana de nova convertida. A partir de hoje, eu, Senhor teu Deus, vou te sustentar. Sou eu teu patrão e te darei o pagamento que tu mereces. Eu criei, pedi as contas daquele emprego. Até hoje, o Senhor Jesus me sustenta. Aonde eu estou, Ele envia a providência, porque Ele é fiel. Segura o arado, minha irmã. Segura o arado, meu irmão. Olhe para frente, não olhe para trás. Creia nesse Deus que tudo pode. Ele te chamou para você trabalhar para Ele. Não se iluda com nada deste mundo. Creia tão somente que Deus é fiel. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê um joinha, que Deus te abençoe grandemente. Deus te dê muita força, muita saúde, que Deus te encha do seu Espírito Santo para você pregar a verdade. Não tema, pregue a verdade, e que Deus te abençoe.